Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito, a inscrever-se no nosso canal do Templo Batista de Indianópolis, clicar lá no sininho para receber as notificações e no final desse vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei. E se foi uma bênção para você o tempo que passamos em toda a palavra de Deus nessa manhã, em devocional, estudando as Sagradas Escrituras, não deixe de compartilhar com alguém que você acredita que vai ser abençoado, edificado e vai ter aí algum tipo de esclarecimento sobre esse assunto tão interessante que temos abordado, né, que é justamente a angiologia, o estudo dos anjos, e agora, na reta final da nossa série de devocionais sobre os anjos, vamos para perguntas e respostas, né? Perguntas do tipo, anjos realmente existem? Né? Eles se casam, se reproduzem? Talvez sejam perguntas que você tenha ou que alguém, né, tem, e vamos então meditar, lançar luz sobre esses assuntos, né, essas perguntas, através das Sagradas Escrituras. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre anjos realmente existem, né? Alguns grupos religiosos, inclusive da época de Jesus, só acreditavam nas coisas materiais, que podiam ser vistas e tocadas, né? Negando de forma veemente tudo aquilo que denotasse ser invisível ou espiritual. Aquilo que seria transcendental era simplesmente negado, rejeitado, com uma impossibilidade de realmente existir. Bom, assim nós temos, por exemplo, a doutrina dos saduceus, que era um desses grupos religiosos da época do Senhor Jesus e que tinha influência política, né? Pois, de fato, era a aristocracia a judaica, eles tinham ali no seu hall de membros os sacerdotes, né? Aqueles que ministravam no altar, aqueles que tinham a responsabilidade, inclusive, de ensinar a lei de Deus, né, para a nação de Israel. Bem, quando a gente pensa nos saduceus, nós estamos falando aí dessa seita judaica e religiosa e política, que vai ter ali o seu surgimento aproximadamente no primeiro século antes do Senhor Jesus e que vai durar até, aliás, segundo século antes do Senhor Jesus, melhor dizendo, e vai durar até o primeiro século depois de Cristo, com a destruição do templo. Essa seita, né, esse grupo, esse partido religioso e político em Israel deixa de existir, perde a sua força e acaba sumindo na história religiosa e política de Israel de lá para cá. Porém, né, é o grupo que vai defender o materialismo na época de Jesus. E quando a gente pensa nos saduceus, nós temos aquele momento em que alguns saduceus vão até Jesus para fazer algumas perguntas, para ver se podiam pegá-lo em alguma falha, algum erro, né, da sua parte. E nós sabemos, nos registros dos evangelhos, o Senhor Jesus respondeu a todas as perguntas, né, de forma clara, objetiva, direta e com aquela perspicácia, né, dos profetas judeus, dos profetas de Israel. Então, quando a gente pensa sobre se os anjos realmente existiram, é nesse contexto de questionamento, né, em que os saduceus, por exemplo, surgem e eles tinham duas doutrinas, né, de negação: a negação da ressurreição e a negação da existência dos anjos. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá para um texto que está em Mateus, em que tem, né, o registro desse esse embate dos saduceus com o Senhor Jesus sobre esses dois assuntos. Então, Mateus capítulo 22, nós vamos ler os versículos de 23 a 33, é uma leitura um pouquinho mais longa, mas que esclarece bem essa questão. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Vou ler o texto bíblico. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus,
que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. É claro que nós temos 2 assuntos aqui, então vamos ser um pouco mais rápido e objetivos no primeiro assunto, que é da ressurreição. É claro que é uma história fictícia, né? Que os saduceus estão contando aqui para tentar mostrar que havia um tipo de contrariedade em relação à ressurreição. Bem, também cabe destacar que essa questão da lei do levirato é porque na época bíblica não existia aposentadoria, INSS, né? Aposentadoria pública ou privada, né, através da contribuição ao longo dos anos. Por isso, a viúva precisava realmente ter ali um marido, um esposo, para, né, ter o seu sustento, ter a sua estrutura na questão social, né, a sua preservação, e para manter a sua, né, dignidade socialmente falando. Então, a ressurreição existe porque Deus não trata aqueles que creram nele como se não existissem mais, como se tivessem deixado, né, de existir após a morte, porque Deus é Deus dos vivos, como acabamos de ler no texto bíblico. Mas a resposta do Senhor Jesus, ela também toca na questão dos saduceus, né? Que quando Paulo está sendo julgado, ele percebe que está lá o grupo de saduceus, lá em Atos, né? Ele percebe que tem um grupo de saduceus e fariseus, e ele fala: olha, eu creio na ressurreição, eu creio em anjos, né? Que Deus visitou o seu povo de Israel através de anjos. E aí entra um debate entre os fariseus e os saduceus, e Paulo fica aguardando ali, né, a discussão. Então, percebam que o Senhor Jesus, nessa resposta aqui, do versículo 30, né, nessa fala do versículo 30, ele já responde essa questão, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento as pessoas, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, percebam que o Senhor Jesus diz que os anjos existem e eles estão no céu e eles interagem justamente com o nosso mundo, né, físico, material, aqui na Terra. Então, se havia dúvida ali no questionamento dos saduceus sobre a existência de anjos, né, Jesus já respondeu e disse qual era a qualidade, né, desses que vão ser ressuscitados no dia da ressurreição. Serão como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Assim também, o Senhor Jesus responde uma terceira pergunta, aqui no nosso caso, uma segunda pergunta sobre os anjos e a terceira sobre o assunto, né? Que os anjos não se casam e não se reproduzem. Portanto, os anjos não produzem anjinhos, né? Só para dar uma ênfase aqui, né? Então, a resposta, se os anjos casam e se reproduzem, é não. Existe a mesma quantidade de anjos, a mesma quantidade de anjos que foram criados pelo Senhor, né? Claro, nós temos a divisão entre anjos e anjos caídos. Os anjos caídos são os demônios, e é um assunto que vamos falar em outro momento, né? Bem, porém, tá aí, eles foram criados num número exato, né? Milhares de milhares, né? São muitos, tanto que o texto bíblico não dá um número redondo sobre eles, tá bem? Já respondendo aí uma possível outra pergunta. Bem,
Quando a gente olha para essa pergunta, nós podemos desenvolvê-la, né, uma resposta ainda mais ampla e profunda. Por quê? Porque se os anjos existem e não são materiais, né, não tem, né, um corpo material, físico, então eles são seres espirituais e nos fazem lembrar que o mundo visível e espiritual é tão real, é tão verdadeiro quanto o nosso mundo visível e material, né? Em que nós podemos pegar as coisas, né? Podemos nos tocar e assim ver e contemplar, né? Esse mundo material. Bem, os anjos então revelam para a gente, né, a realidade do mundo invisível e espiritual, né? O salmista demonstra a consciência do mundo invisível, olha que interessante, ao encorajar os anjos a louvar a Deus. É interessante isso. Assim como ele fala da criação, louvando a Deus através, né, do resplendor da sua glória, né, como criação de Deus, o salmista nos convida também a louvá-lo. Ele inclui nesse grupo, né, da criação e de nós, criaturas, os anjos para também louvar a Deus. Olha só o que está lá no Salmo de número 140, os versículos 1 e 2. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então, ele vai falar da criação, para louvando a Deus, os homens, né, esse convite para os homens louvar a Deus também, mas ele já começa falando dos anjos de Deus, esses exércitos celestiais que estão na presença de Deus e que são convidados para louvá-lo. Percebo, então, que é essa conexão, né, do mundo invisível e espiritual com o mundo visível e material, que é o nosso. Então, os anjos fazem essa ligação, né, eles mostram a realidade desse mundo invisível, né, e espiritual, através de manifestações, das suas aparições. E, é claro, né, os anjos sempre aparecem em forma material no nosso mundo, uma vez que eles estão, né, se comunicando com esse mundo criado por Deus. Bem, o que é interessante também, e acho que vale a pena ilustrar, já falamos de várias situações, histórias bíblicas com a aparição de anjos, né, como mensageiros, em especial o anjo Gabriel aparecendo para os personagens bíblicos, trazendo uma mensagem de Deus, uma revelação daquilo que iria acontecer. Eles são portadores, né, das mensagens de Deus, das revelações divinas, ou daquilo, dos propósitos e desígnios de Deus para os homens, né? Mas tem uma história muito interessante de uma manifestação angelical que marcou o servo do profeta Eliseu, e é esse texto que eu quero ler com vocês, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. É muito interessante. Nós já lemos, já vimos, né, o texto em que Jacó está dormindo com a cabeça numa pedra e ele vê uma escada, né, conecta a terra e o céu, e os anjos subindo e descendo, né? Então, temos aí essa conexão do mundo invisível com o mundo visível, do mundo espiritual com o mundo material, né, nesse sonho de Jacó. Mas agora nós vamos para um texto que fala de ver, de contemplar, né, uma multidão de seres celestiais protegendo ali o profeta Eliseu. Então, leia comigo 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, né? Antes, deixa eu dar o contexto. A Síria está em guerra contra Israel, a Síria, né? E aí o profeta Eliseu está sempre revelando para o rei de Israel todas as investidas, né, sírias, do exército sírio contra a nação de Israel. E Israel está sempre vencendo, sempre, né, conseguindo escapar, né, de um confronto, né? E o rei da Síria fica indignado com isso. Temos traidores entre nós, né, que estão estão entregando nossos planos, né, para Israel.
E aí alguém diz, não, é o profeta Eliseu que está revelando lá em Israel, eles têm um profeta. E aí ele então diz, então vamos atrás desse profeta, localizem esse profeta, porque nós precisamos, né, resolver isso, prendendo, eliminando, dando um jeito nesse profeta que revela os planos que nós temos feito aqui no nosso QG, no nosso quartel-general. Aí então temos essa passagem, essa parte que é muito interessante. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, 15 a 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu, né, disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É muito interessante isso, porque Eliseu estava vendo o exército angelical ali para protegê-lo do exército dos sírios, né? Olha o versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso aqui é maravilhoso, né? Quando a gente pensa, né? Só quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, a realidade desse mundo invisível, é que o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, protegendo o profeta do Senhor. Olha só, aqui nós temos então um grande exército de anjos enviado, né, a Dotã, a cidade onde o profeta Eliseu estava, para protegê-lo, né, para guardá-lo e livrá-lo aí desse, né, desse ataque dos soldados sírios aí contra o profeta. Então, perceba que os anjos celestiais revelam com clareza a realidade do mundo invisível e espiritual. Né? E aqui, quando o Senhor, então, faz o servo de Eliseu enxergar aquilo que ele não havia visto, né? Que é justamente o mundo espiritual e invisível. Ele existe, ele é real, e nós só o veremos se assim o Senhor desejar, abrindo então os nossos olhos para contemplarmos a realidade do mundo invisível e espiritual. Portanto, os anjos existem, né? E eles não só existem, como revelam para nós, né, nessa ligação, nessa conexão, o mundo invisível e espiritual de Deus, quando eles agem, né, no nosso mundo, trazendo de Deus, né, uma mensagem ou operando algo de Deus, dos céus na terra. Né? Então, é algo assim realmente muito interessante e assim, então, eu posso dizer que nós contemplamos isso na fala do apóstolo de Paulo, né? Lá aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, em que ele diz, falando sobre o Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha aí, Jesus também mostra para a gente, né? Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem espírito em verdade, mas o Senhor Jesus tomou forma humana para revelar, né, a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Não que ele tenha sido criado, mas ele é aquele que principia a criação, né? Porque o homem foi feito à imagem, sua imagem, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus, né? E o versículo 16 diz, porque nele foram criadas, olha só, aí então, a ideia do primogênito, né? Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, né? Sejam potestades, falando aí desses seres angelicais. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É por isso que eu costumo dizer, né, que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas criadas, visíveis ou invisíveis, incluindo os anjos, né, que revelam para nós, né, a realidade desse mundo espiritual, desse mundo invisível criado pelo nosso
Deus. Bem, respondemos então às questões, né? Algumas questões, algumas curiosidades, biblicamente, sobre os anjos, né? Então, está aí, pelo menos essas respostas a essas perguntas. Nosso próximo devocional teremos aí mais perguntas e respostas sobre os anjos, tá certo? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E vamos orar encerrando essa parte. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo em torno da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por essa rica oportunidade, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Peço a tua bênção, teu cuidado e a tua proteção sobre a vida de cada um que nos acompanha, e que o Senhor, ó Deus, se revele a nós, pois tu és um Deus real e verdadeiro. É o que eu te peço e oro assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Shalom e até o nosso próximo devocional.